A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo e dedicado aos estudos da Palavra de Deus dentro do núcleo Escola Bíblica Dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo. Sou também professor da Escola Bíblica Dominical e também sou teólogo por formação. Você que já está no nosso canal, seja muito bem-vindo. Você faz parte dessa grande família. E também aqueles que ainda não são inscritos, que estão passando por este canal, que você também seja abençoado em nome de Jesus. E se você gostar do vídeo, se você gostar do conteúdo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações que está no sininho e participe desta grande família. Nós aqui temos o intuito de apresentar conteúdos que venham agregar a sua aula e com isso trazer uma nova perspectiva sobre o assunto para que você venha aplicar lá na sua igreja. Nós estamos felizes porque dia 2 nós vamos fazer, que amanhã, né? Vamos fazer um mês de canal. E nós já batemos a marca de mais de 200 inscritos, tá? Então esse canal só está continuando por causa de você, inscrito, que confiou nesse canal. O último vídeo que nós fizemos, que falou sobre o casamento é para sempre, que foi ministrado nesse domingo, nós tivemos uma marca aí de mais de 1.200 visualizações. Então isso significa que o canal está crescendo cada dia mais. Amém? Então hoje nós vamos para a lição de número 6. Nós vamos falar sobre expressando palavras honestas. O texto áureo da nossa revista, prepare aí a revista, prepare a Bíblia, tá? Prepare o seu bloco de notas para poder ir anotando algumas questões aqui, tá? O texto áureo vai dizer o seguinte: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Mateus capítulo 5, versículo 37. A verdade prática vai nos dizer que fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério, porque isso o cristão deve cuidar para que não venha a prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Então, juntando os dois pontos, nós temos que a nossa palavra, o nosso falar seja sim, sim, e também não tem nada de errado em você falar não, mas tenha que ser não, tá? E não meias palavras. A verdade prática vai nos dizer que nós temos que ter o cuidado de não prometer aquilo que nós não vamos cumprir. E isso acontece muito, de maneira muito corriqueira, quando alguém no começo do ano diz assim para o outro irmão ou para outra irmã: esse ano eu vou melhorar na igreja. Esse ano eu vou pegar firme no círculo de oração. Esse ano eu vou pegar firme na escola bíblica dominical. Esse ano eu vou fazer diferente. Esse ano eu vou congregar mais. Aí até no meio do ano ele vai bem. Aí quando chega no meio do ano para frente, ele desanima novamente. Ele não consegue cumprir aquilo mesmo que ele prometeu para o irmão ou irmã e para Deus, tá? Então nós ouvimos muito isso de maneira corriqueira, né? Mateus capítulo 5, do 33 ao 37, vai dizer o seguinte: outro sim ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirá teus juramentos para o Senhor. Aí ele diz para não jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, e nem pela sua cabeça. Aí o versículo 37 na nossa leitura bíblica vai dizer: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então aí nós entramos propriamente dito aqui no texto, tá bom? Então, se você tem algum comentário para fazer durante a lição, eu recebi muitos comentários na última lição.
embora nós não apenas apresentamos a lição, no meio da semana, aqueles que já estão acostumados com o canal, eles sabem que vão ser postados vídeos de reflexão. Então, além da aula que está sendo postada hoje, durante a semana nós vamos ter alguns vídeos curtos de 10 minutos falando sobre a reflexão de algum versículo. Então, você não perde nada em acompanhar o nosso canal. Então, vamos lá. A introdução. Nós vamos ver aqui que tem dois tipos de juramento. Aqueles que são feitos a Deus e aqueles que são feitos aos homens. Então, o autor já coloca aqui na introdução que nós temos dois tipos de juramento. Aí vai dizer mais aqui embaixo que ele condena, ou seja, a Bíblia condena o uso indiscriminado e leviano ou evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus, tá? Então, essa forma indiscriminada de jurar é uma maneira leviana, evasiva, ou seja, tinha que ter a certeza, você tem que ter certeza e para quem você jura, tá bom? Então esse é um ponto importante aí, tá bom? Então vamos lá. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso de juramento. Olha para você ver, nós já falamos em outras aulas que a questão do juramento está associada ao reino. O reino de Deus está sobre nós, está entre nós, né? E como o reino está entre nós, nós fazemos parte desse reino. Nós somos o quê? Servos desse reino. Então, como somos servos desse reino, nós estamos desfrutando das benécias desse reino. Isso é fato, Jesus deixou bem claro isso e nós aprendemos desde a primeira aula. Só que fazer parte desse reino, receber as benécias desse reino, não é assim da forma como muita gente pensa. Eu tenho também as benécias, eu faço parte desse reino, só que o reino tem regras, tem normas, tem condutas. Você deve proceder de acordo com o reino. E aqui, a honestidade elimina qualquer juramento que você possa fazer. Ele vai usar Tiago capítulo 5, versículo 12 para especificar. E quando você olha Tiago capítulo 5, Tiago vai usar o mesmo contexto que é usado em Mateus capítulo 5. Porque em Mateus capítulo 5, nós falamos aqui que Jesus citou o céu, a terra, Jerusalém e a própria cabeça. Tiago vai usar os mesmos argumentos e vai dizer: não jurem nem pela terra, nem pelo céu e nem por nada que exista no mundo. Então, para quê? Para que seja valorizado a honestidade, o caráter, a boa conduta do cristão, tá? Não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra, é o tópico de número 1. O subtópico de número 1 vai dizer a lei do juramento. Vamos entender melhor essa questão. É apresentado aqui alguns versículos que eu queria fazer a menção para você entender melhor. É citado Números 30, versículo de número 2, tá? Que diz que o que é prometido pela sua boca, assim deverá executar. Então, Números 30, 20 deixa bem claro. O que sair da sua boca, você deve cumprir. Ele cita Deuteronômio capítulo 19, do 16 ao 19, quando, olha para você ver, vai ter uma diferença entre um e o outro. Aqui eu estou falando de falso testemunho. Ou seja, eu estou falando de quando houver uma falsa testemunha, as duas partes, a parte que está acusando e a parte que foi acusada, vai chegar perante o Senhor na presença do sacerdote e dos juízes. E o juiz fará uma análise, uma investigação minuciosa, para que descubra realmente se o acusador está falando a verdade. E com isso, se descobrir que há uma falsa acusação, o acusador que acusou sem ter as provas suficientes vai sofrer a
punição que ele queria que o outro sofresse. Só um exemplo. Quando você tem uma acusação de uma pessoa que caiu em adultério. Se essa pessoa, no caso, não cometeu adultério e a pena para o adultério era o apedrejamento, essa pessoa aqui, nesse caso, é um exemplo, seria condenado ao apedrejamento. Então você vê que nessa questão o que sai da sua boca é aquilo que te inocenta e te condena, tá bom? Aí 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10 vai dizer que a lei é boa. Por que a lei é boa? Porque ela é feita para os transgressores da lei e não para aquele que cumpre. Porque aquele que cumpre não comete falso testemunho, está tranquilo quanto à lei. Então Deuteronômio 19 vai falar dessa situação. Se você pegar Levíticos capítulo 5, do 1 ao 6, não confunda, porque aqui tem um detalhe que vai diferenciar de Deuteronômio 19. Por quê? Levítico capítulo 5, do 1 ao 6, vai dizer o quê? Que uma pessoa ela pode ser convocada para ser testemunha de algum fato. Aí, ela não vai cumprir com toda a verdade. Se ela não vai tomar ciência, ou seja, ela não vai expor todo o conhecimento que ela tem, ou ela não vai expor todo o fato que sabia, e se for descobrido isso, ela não será condenada à pena de morte, como no caso de Deuteronômio 19. Ela apenas vai ter que fazer um sacrifício, tá? Oferecer um sacrifício pelo erro dela de não contar tudo aquilo que sabia. Se você pegar o mesmo livro de Levítico e a citação do capítulo 6, versículo 2 e 6, que está na revista, aqui eu tenho uma outra questão, aonde a pessoa furtou, a pessoa extorquiu, apropriou-se de algo que não era seu indevidamente, ou algum bem perdido que tem encontrado e ela não devolveu por algum motivo, ela, mediante a culpa da sua consciência, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que devolver esse bem, acrescentado mais 1/5 do valor do bem, e assim com isso ela oferece sacrifício e ela é perdoada. Tá? Então nós temos 3 situações diferentes. Ela não é condenada à pena de morte. Então cabe muito bem aquele exemplo da pessoa que está no meio da rua, encontra um celular e ela diz, achado não é roubado, quem perdeu não tem cuidado. Então tome cuidado com isso, porque isso é uma falta grave. Ali tem um nome, ali tem um número, devolva ao seu, a não ser que você não encontre de jeito nenhum, não tenha nenhum dado, nada. Não fique com a sua consciência pesada por causa de pequenos delitos, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos 3 situações aqui, eu especifiquei muito bem, que há diferenças. O subtópico de número 2 vai falar sobre o propósito da lei do juramento. Qual que é o propósito da lei do juramento? Tá? O perjúrio. Trata-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus. Então Jeremias 17, versículo 10, vai dizer que Deus, ele sonda profundamente o coração. Ele sonda profundamente o coração. Outro ponto que é colocado em Jeremias, ele examina a mente, entendendo cada pessoa. Ele compreende profundamente e sonda o coração. Ele examina a mente, entendendo cada pessoa, de acordo com o quê? Com as suas obras e atitudes. Então as suas atitudes, as suas obras vão dizer muito daquilo que você é. Então se você acha alguma coisa e não devolve, por mínimo que seja, se você encontrar algo maior, de maior valor, você não vai entregar. Porque se você não é justo no pouco, imagine no muito, tá? Então aqui vai dizer assim, e revela o íntimo de cada um. Ou seja, a sinceridade presente no espírito do homem.
Essa aula vai trabalhar muito essa questão, a honestidade e a sinceridade. Você é sincero consigo mesmo? Você é honesto consigo mesmo? Se você não é sincero consigo mesmo, se você não é honesto consigo mesmo, você não vai ser assim com as outras pessoas. Mas o reino de Deus exige que você seja honesto e sincero. No sim, sim e no não, não. O subtópico de número 3 vai dizer assim: não jureis nem pelo céu e nem pela terra. Vamos lá. Qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus estaria vinculado àquele juramento. Mas um voto feito sem que esse pronunciamento, o nome de Deus, sem pronunciar o nome de Deus, era de menor valor. Nesse caso, não precisava ser cumprido. Ou seja, havia a ideia do voto onde eu mencionava o nome de Deus e havia o voto também ao qual eu não mencionava o nome de Deus, e isso caía em descrédito perante a minha pessoa mesmo e perante a pessoa ao qual você está fazendo um juramento. E é interessante que automaticamente nós fazemos isso, né? Quando nós somos pressionados em alguma coisa e a nossa palavra parece que não tem valor perante aquilo que estamos defendendo ou afirmando, automaticamente nós falamos: eu juro por Deus. Eu juro por Deus que isso é verdade, como se isso fosse um código para que a outra pessoa entenda que você está falando a verdade. E nem sempre é assim, porque as pessoas, consequentemente, conhecem o caráter, olham e dizem: aquilo ali é cristão, ele é verdadeiro com as coisas. E a pessoa acredita, mesmo você não citando o nome de Deus, tá? Vamos lá. Então ele usa o exemplo aqui de Mateus 23, do 16 ao 18, e vamos colocar algumas questões aqui que Jesus questionou. Ele está falando o seguinte: ele vai começar a criticar os mestres da lei, os fariseus, no seguinte: se jurar pelo santuário, não tem significado. Se jurar pelo ouro que está no santuário, aí tem significado. É assim que eles entendiam. Se jurar pelo altar, não tem significado. Mas se jurar pela oferta, isso sim tem significado. Aí Jesus vai usar esse argumento dos judeus e vai dizer assim: peraí, o altar santifica a oferta. Então por que a oferta tem mais valor do que o altar? Assim como o santuário é onde Deus habita. Peraí, o santuário está falando que não tem muito significado, mas o ouro que estava no santuário tinha significado. Então, em vez de você jurar pelo santuário, você jurava pela oferta, pelo ouro. Jesus está falando: não, o santuário é o local aonde Deus habita. E ele vai falar sobre o céu. Você jurar pelo céu, o céu é o trono de Deus. Então, Mateus 23, do 16 ao 18, nos mostra muito isso, que eles estavam jurando de forma equivocada e jurando para o santuário e dizia que não tinha significado, porque o que tinha significado era o ouro que estava no santuário. Só que o ouro era santificado por causa do santuário. E o santuário era santo porque Deus habitava no santuário. Olha o equívoco e a forma de pensar dos judeus daquela época e como eles valorizavam uma coisa e desprezavam outra, tá? Aí aqui ele vai citar, né, céu, terra e Jerusalém, que é a cidade do grande Deus. Então a conclusão é que qualquer juramento feito usando algum desses elementos teria de ser cumprido, pois nele o nome de Deus estava envolvido. Jesus queria justamente mostrar para eles: espera aí, vocês estão jurando por santuário e estão falando que ele não tem significado, mas Deus habita ali. Se vocês jurarem pelo ouro, não tem problema, mas entendendo que o ouro é santificado pelo santuário, então o ouro não é maior do que o santuário. Então, independente para quem e para qual direcionamento vocês estão jurando, o importante é que entendam que o nome de Deus está envolvido, seja no santuário, seja no ouro, seja no altar ou seja na oferta.
A oferta, ela não é maior do que o altar. E o altar não é maior do que a oferta, porque o altar e a oferta, Deus está envolvido ali. Entenderam aí? Pegaram aí, irmãos? A ideia central que Jesus queria ensinar? Então tá bem mastigadinho, bem fácil de entender, tá bom? O tópico de número 2. O tópico de número 2 vai dizer assim, ó, nossas palavras devem ser sim e não, tá? Vamos lá. Subtópico de número 1. Como deve ser o nosso falar? Um verdadeiro cristão sempre procura falar com a verdade e sabedoria. Tem pessoas que dizem assim, ó, você vai lembrar de alguém que fala dessa forma. Eu falo a verdade. A pessoa se enche de ego para dizer que ela é verdadeira. Ela é verdadeira porque ela gosta de humilhar as pessoas. Ela é verdadeira porque ela fala assim, ó, eu não tenho papas na língua, eu falo a verdade. Não, você fala a sua verdade. Aquilo que você acha que está certo. E às vezes aquilo que você acha que está certo, você não para analisar que você está ofendendo alguém, que você está humilhando alguém. A sua verdade, muitas das vezes, magoa, machuca e destrói as pessoas. Então tome muito cuidado com isso quando o cristão fala assim, ó, eu falo a verdade. Eu sou o dono da verdade. Eu sou verdadeiro com as pessoas, eu não gosto, eu não tenho papas na língua. Pera aí, Jesus não te chamou para trazer confusão. Jesus te deu primeiramente o ministério da reconciliação. A partir do momento que você aceitou Jesus, você é uma nova criatura. E essa nova criatura não se baseia em verdades subjetivas. A nossa verdade está baseada na Bíblia. Nós somos cristãos que valorizam a primazia da Bíblia, a soberania da Bíblia sobre nós e sobre a igreja. Ela tem autonomia. Então não é a minha verdade subjetiva que vai determinar que algo é certo ou que algo é errado, tá bom? Então essas verdades o próprio autor colocou. Elas são verdades divinas, não é de verdades humanas, tá bom? Aí o texto aqui de Provérbios vai dizer assim, ó, a língua tem poder sobre a vida e a morte. Quem usa habilmente serão recompensados. Já viu aquele ditado também que diz por aí que não compensa falar a verdade? Não compensa ser verdadeiro porque a pessoa que é verdadeira, ela só toma tinta? Né? O jargão é esse. A pessoa só toma tinta por ser verdadeira. Ó, eu fui ser verdadeiro lá, eu fui mandado embora do meu trabalho. Eu fui ser verdadeiro lá, eu causei inimizades por causa da verdade que foi exposta. Mas a partir do momento em que você está baseado nas verdades divinas, bíblicas, pode ter certeza, meu irmão. O Provérbios, capítulo 18, versículo 21, vai dizer que nós seremos recompensados. Se o ser humano fechou a porta para você porque queria que você fizesse alguma coisa errada e te prejudicou por causa disso, você pode ter certeza absoluta. Jesus vai recompensar a sua honestidade e a sua verdade, tá? Jesus preza pela honestidade e pelo caráter intrínseco que você tem dentro de si, que é espelhado em Cristo Jesus. Então não tenha medo de falar a verdade, desde que essa verdade seja uma verdade divina, que venha construir e venha destruir não o ser humano, mas o mal que está no ser humano. Pegou aí? Entendeu? Então, vamos aqui para frente. Então você vai ser recompensado por aquilo que você fala, tá? O sim e não na vida de Paulo. Paulo teve uma questão muito interessante, né? E 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12 ao 24, ao qual nós temos o relato de que Paulo tinha o objetivo de ir até a Macedônia, tá? E nesse caminho, nesse percurso, ele propôs e falou, deixou claro para os coríntios que ele iria passar na cidade de Corinto, ia para Macedônia, e quando voltasse da Macedônia, ele passaria a segunda vez em Corinto, para até pegar uma ajuda, porque ele precisava de ir para outro ambiente, para outro local, e nesse percurso ele passaria a segunda vez
e continuaria sua viagem. Mas isso não aconteceu. Ele deixou bem claro que ia. Então ele estava bem certo de que ele iria cumprir com a sua palavra. Então você vai ver isso no decorrer dos versículos. E quando nós olhamos aqui para acusações, eles começam a usar a acusação de que Paulo ele é leviano. Ou seja, esse termo que foi usado aqui é um termo de inconstância, ou seja, agindo como um homem mundano, dizendo assim, olha Paulo, as críticas, né, que vinham da própria igreja, olha Paulo, você é mundano, você prometeu que ia passar aqui, não, o povo estava esperando, e você não fez isso. Lembrando que naquela época, irmão, nós estamos falando de um período bem complicado, não tinha avião, não tinha esses meios rápidos que nós temos. Então, palavra dita era palavra cumprida. E eles começaram a falar que Paulo era leviano por causa disso. Então, dizendo até que ele estava falando segundo a carne. Então, Paulo já tinha muitas críticas em cima, né? Em cima do seu apostolado e tudo mais. E agora vem mais essa. E Paulo deixou bem claro que ele não foi por causa de N situações que aconteceu. Tanto é que ele conta nesse capítulo que ele sofreu perigos de morte na Ásia, a ponto dele entender que ele não iria sair vivo da Ásia. Tamanha perseguição. Tanto é que ele vai citar como testemunha, ele vai dizer, olha, tem Silas e tem Timóteo, e ele vai citar o próprio Deus e Jesus Cristo, que é testemunha daquilo que aconteceu com ele quando ele estava na Ásia, e quando ele voltou, ele escreve a carta, envia e fala que vai passar lá. Então você compreende que tem situações ao qual você chega a prometer, mas tem alguns empecilhos que acontecem no meio do caminho que faz com que você não consiga cumprir aquilo que você determinou. Tanto é verdade que quando nós olhamos, por exemplo, o caso lá, você pode usar como exemplo também, Mateus 21, do 28 ao 31. Lá você vai encontrar uma situação bem parecida, de um pai que está indo trabalhar, e esse pai fala para o primeiro filho, filho, vamos trabalhar? Aí, vamos trabalhar hoje? Aí o filho fala assim, não pai, não vou trabalhar hoje. Mas enquanto o pai está lá, arando a terra ou fazendo o seu serviço cotidiano, o filho que disse que não ia foi. E surpreendeu o pai, porque pelo menos ele foi verdadeiro, dizendo, pai, eu não vou. Aí depois a consciência dele pesou, e ele falou assim, não, eu preciso de ajudar meu pai. E ele pegou e foi. Diferente do segundo filho, que a Bíblia vai citar, que ele diz assim, o filho, vamos trabalhar hoje? Aí o filho fala assim, pai, pode ficar tranquilo, pode ir lá, pode arrumar as coisas, pode deixar tudo pronto, pega os meus instrumentos de trabalho, pega minha roupa, deixa tudo certinho lá. Aí o que acontece? O filho não vai. Mas ele disse que ia e não foi. O que o pai faz? Fica decepcionado. Então é assim que acontece na nossa vida. Às vezes é melhor dizer sim ou dizer não. As pessoas, vem comigo aqui, reflete um pouco comigo, o que acontece? Preste atenção no que eu vou falar. Tem pessoas que não sabem falar não, isso é muito sério. O pastor fala assim, fulano, irmão, irmã, eu vou te dar um cargo. Aí você fala assim, sim pastor, amém. Aí você tá todo feliz. Aí o líder chega assim para você, você pode fazer tal coisa? Aí a pessoa fala assim, faço sim, porque você tá na sua cabeça que é para Deus. Aí você começa a fazer. Aí o pastor chega em você de novo e fala assim, fulano, você pode fazer tal coisa, pegar essa função? Você não sabe falar não, mas a sua vida já está enfadada, você não tem tempo mais para você não consegue estudar, você não consegue ter tempo para a família, e você vai pegando cargos, porque você não consegue falar não. Aí chega de novo, pastor, o pastor fala, você pode fazer isso? Você pode pregar? Você pode ir num ponto de pregação? Você pode dar aula na escolinha dominical? Você pode fazer... E você vai pegando tudo. De repente, você está depressivo dentro de casa, porque você não tem tempo,
Você não consegue fazer as coisas certas, porque tudo você faz correndo. Você faz isso correndo, faz aquilo correndo e no final não faz nada direito. É fazer o melhor e não o melhor do mundo. É o seu melhor. Só que o seu melhor já chegou no limite. Você não consegue fazer nada, porque você não consegue falar não. Aí chega o irmãozinho lá na sua casa ou na própria igreja, irmão, você pode ir lá comigo? Você pode fazer isso? Você pode fazer aquilo? E você não fala não. Então, quando você fala não, você não está dizendo que você é contra aquilo que está sendo proposto para você. Você está querendo apenas dizer que você não consegue mais se ocupar com mais coisas além daquilo que você está ocupado. Então se torna um problema a partir do momento em que você não consegue falar não para as coisas. E o irmão que recebe o não, ele tem que entender também que você já está atarefado na igreja e que você não tem só a igreja, você tem a sua família. É igual no meu caso. Eu sou professor, sou presbítero, eu ministro a palavra de Deus na minha igreja, fora da igreja. Já aconteceu várias vezes do pastor chegar em mim e dizer assim, presbítero Adriano, ou eles falam muito aqui Ricobelo, né? O presbítero Ricobelo, você pode ministrar quarta-feira ou domingo? Eu dou uma olhada na minha grade semanal e digo assim, pastor, eu não posso. Eu não vou conseguir estudar para poder ministrar. Eu não quero fazer uma coisa de qualquer jeito. Então eu digo para ele, não, pastor, eu não posso. Vai acontecer outras vezes. Adriano, Ricobelo, você pode ministrar tal dia? Não posso, pastor. Por causa disso e disso. Mas quando dá, irmãos, pode ficar tranquilo. Eu vou ministrar, eu vou dar ensino na sexta-feira. Não importa. Por quê? Porque dentro da minha agenda semanal com a igreja e com a minha família, eu encaixo essa questão. Mas se eu não tenho tempo, como é que eu vou afirmar e deixar o pastor tranquilo e chegar no momento, em cima da hora, eu ligar, irmão, eu não posso dar aula. Ó, irmão, eu não posso ministrar, a não seja, entre aspas, porque às vezes algum irmão vai falar assim, mas e se eu ficar doente? Entre aspas. Tem casos de exceção. Ficou doente, o filho está doente, a esposa ficou doente, o marido ficou doente. Isso não tem como controlar, irmãos. Isso daqui não precisava nem de eu falar. Tá? Eu estou falando de situações ao qual a pessoa pega muita coisa para fazer e não consegue terminar. Ou a pessoa não sabe falar não. E entender que nós temos que falar não a partir do momento em que isso se torna um problema. Eu não posso ficar me sobrecarregando, senão no final de tudo eu não consigo fazer nada. Bem entendido aí? Compreendido? Então vamos continuar. Aqui vai dizer no subtópico 3, como o caso que aconteceu em Corinto, Paulo conhecia a importância da honestidade e da sinceridade. Por isso que Paulo foi sincero com aqueles irmãos, tá bom? O tópico 3, subtópico 1, a palavra honestidade. Do hebraico temos o adjetivo yasar, reto, honesto, correto, direito, ou seja, Jó foi descrito como íntegro e justo, e também que ama e teme a Deus, e que se desvia do mal. Então nós temos algumas características: íntegro e justo, que ama a Deus, tá? Teme a Deus e se desvia do mal. Então eu tenho características dessa pessoa. Cornélio é a mesma coisa, ele vai citar aqui quais são as qualificações de Cornélio: justo e temente a Deus, e de bom testemunho. Então, de uma pessoa dessa, tanto de Jó quanto de Cornélio, o que você espera dela? Você espera honestidade. Você espera um sim. Você espera um não. Ela é o quê? Ela é realista. Ela não é mentirosa. Por isso que o que passa disso é procedência maligna. Você combina com alguém, irmão, pode contar comigo que eu estou na missão. Pode contar comigo. Aí você vai e não vai. Aí você pega e não vai. Pastor, pode contar comigo na reunião de obreiro. Aí você não vai. Porque você quer criar uma boa imagem sabendo que não pode cumprir. Então, o que se esperar de Jó e de Cornélio? Aí faz a pergunta para você. O que esperar de você? O que eu espero de você? Sinceridade, honestidade? Tá? Então, vamos pensar nisso. Subtópico de número 2. É possível ser honesto com nossas palavras nesse mundo?
Vamos lá. Na vida daqueles que o evangelho já entrou, houve transformação plena, pois o mesmo busca não apenas curar os sintomas da doença do pecado, mas também prevenir. Então nós trabalhamos com a prevenção. A mentira, ela não pode ser entendida como um hábito. Dizer uma mentira com a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre, ela não faz parte do reino. Jesus não incentiva nós a mentirmos para ganhar uma causa nobre ou para agradar as pessoas. Tanto é que o evangelho de Jesus, ele era verdadeiro, e muitas pessoas não queriam ouvir a verdade, tá? Aqui ele vai dizer que quem mente, né? Nós estamos falando aqui que as pessoas são influenciadas pelo pai da mentira, tá bom? Então, você vai ver que o pai da mentira quem é? Que a Bíblia, o texto diz aqui, o próprio diabo, tá? Então nós vamos ver que Jesus contesta ele, chama ele de mentiroso, porque diz assim, olha, vocês querem me matar e dizem que é filho de Abraão? Não, vocês são filhos do diabo. Jesus foi muito verdadeiro aqui com eles, porque chamou eles de assassinos. Em vez de mentir, nós portamos aqui a nossa ideia para João 14,6. Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe a verdade no meio do caminho e a vida eterna. Andar na verdade. A página ainda 45, subtópico de número 3, vai dizer assim, Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. Tortuoso é o caminho do homem cheio de culpas, cheio de mentiras e cheias de ladroagens, tá? Mas o caminho do justo é reto e o proceder dele também. Já terminando aqui, é uma pergunta que você vai fazer no final da aula, tá? Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar nossa palavra em juramentos e em promessa. E assim nós terminamos mais uma aula. Graças a Deus o Senhor nos concedeu essa oportunidade. Espero que tenha contribuído com a sua aula, com o seu material que você vai começar a preparar, tá bom? E que qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode me chamar aí na caixa de diálogo do YouTube ou me chamar pelo meu WhatsApp, que eu deixo sempre na descrição do vídeo o meu número comercial, tá bom? Então é um prazer mais uma vez estar com vocês. Nós terminamos mais uma aula e desde já eu quero agradecer a Deus por esse momento, tá bom? Lição 6, expressando palavras honestas. Que nós possamos ser essas pessoas honestas, pessoas que temem a Deus e que estão no reino de Deus, estão dentro desse reino e seguem aquilo que Jesus falou. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe essa aula. Nessa semana nós vamos ter mais alguns encontros para falar de alguns textos e versículos específicos. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima, se Deus nos permitir.